Fala galera, começando mais um vídeo aqui para vocês no YouTube, um vídeo um pouco diferente, afinal, para quem viu os outros vídeos, eu falei mais sobre o Campeonato Brasileiro, Vasco e Fluminense, mas enfim, hoje eu não vou falar de Campeonato Brasileiro, eu vou dar uma fugidinha, eu vou falar sobre Premier League e Campeonato Inglês, afinal hoje a gente teve um Chelsea e Aston Villa. Eu achei um jogo bem interessante, então eu vou dar minha opinião, vou fazer uma análise aqui. Porém, antes de eu falar desse jogo, é muito importante que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários, que vocês compartilhem para alguém esse vídeo, caso vocês achem interessante. Se inscrever no canal também é muito importante, além de deixar o like, beleza? Ativar o sininho para vocês, toda vez que eu postar alguma coisa por aqui. Eu tô um pouco sumido, mas eu vou dar um gás, eu prometo. Então ativa o sininho, se inscreva, que qualquer vídeo novo que sair por aqui, você vai ficar atenado, beleza? Então vamos lá. Eu falo sobre esse Chelsea aí. O Chelsea conseguiu uma bela vitória por 3-0. Nesse momento, se a gente olhar a tabela, o Chelsea está com 25 pontos atrás do Arsenal e do Manchester City, não, desculpa, do Liverpool, que vai jogar com o Manchester City daqui a pouco, inclusive. Mas enfim, isso é para outro vídeo. O Chelsea com essa vitória, ele se coloca ali pela briga do campeonato inglês. Eu acho um pouco difícil, até porque o Liverpool está nadando de braçada já a alguns metros de distância, tanto do Arsenal quanto do Chelsea. Mas o Chelsea, pelo menos, vai se projetando para que essa temporada ele consiga estar entre os quatro. Volte a disputar a Champions League, que assim, a Champions é do tamanho do Chelsea. O Chelsea é um clube muito grande, está fora há algum tempo. Tem um time bem interessante, tem um time bom, acho que melhor do que a temporada passada. Então, pelo menos nesse comecinho, dá pra se projetar até o final do campeonato. O Chelsea ali em quarto, talvez em terceiro, e quem sabe no ano que vem, disputando a próxima Champions League, beleza? Mas enfim, o jogo, o Chelsea para mim ele vai com uma formação normal, não tem nada de novo, porém tem alguns pontos que a gente precisa comentar sobre ela. Porque, por exemplo, o Chelsea ele vai com uma linha de 4 na defesa, até que normal. Só que o Caicedo ele é escalado como lateral esquerdo, sendo que o Caicedo, para quem não sabe, ele é volante. Aí o Chelsea, mais à frente, vê com dois volantes, o Enzo e o Vava, isso aí, o Vava. Aí mais à frente deixou o Palmer como seu meio campista, o famoso camisa 10. Na ponta direita ele acabou botando o Sancho, na esquerda o Pedro Neto e o Jackson mais centralizado. Mas por que eu chamo atenção para essa formação? Como eu falei, não tem nada de novo. Só que o Chelsea, para quem viu o jogo, percebeu que quando o Chelsea estava com a bola, o que o Caicedo fazia? Como eu falei, ele é volante. Ele saía da posição de lateral e ia para volante, até para ele tentar ajudar o seu time no meio campo em relação à criação de jogadas e na distribuição de passes. Ele conseguiu fazer isso muito bem, principalmente conectando o Palmer e o Pedro Neto. O Sancho, que às vezes não vem sendo escalado como titular na Premier League, mas vem sendo utilizado tanto na Europa League e nas Copas, hoje eu acho que fez uma baita partida, tanto no primeiro quanto no segundo um pouquinho mais abaixo, mas no segundo tempo eu já falo com vocês. Mas foi muito bem hoje, na minha opinião. Enfim, o Chelsea se configurava assim quando tinha bola, e o Caicedo ele fazia esse movimento que eu trouxe para vocês. E o Chelsea formava uma trinca de três zagueiros. Ele botava o Caio mais posicionado como zagueiro central, o Fofana na esquerda e o Cucurella fechando do lado direito. Quando o Chelsea estava sem a bola, o Caicedo ele saía da posição de meio campo, ele voltava para a posição de lateral, até para deixar o Chelsea mais arrumado e um time mais compacto. O Chelsea, para mim, ele faz um ótimo primeiro tempo, porém é um primeiro tempo com algumas vírgulas, e eu já vou explicar o porquê. O Chelsea no primeiro tempo, como eu falei, joga muito bem, cria bastante, poderia ter feito mais do que 2-0 no primeiro tempo, porque o Dibu chegou a dar um mole duas vezes. Então assim, o Chelsea poderia ter feito mais, mas foi uma boa apresentação, que começa num gol muito cedo do Jackson, numa jogada do Cucurella, e boa parte desse gol se deve a Cucurella, porque se a gente pegar a jogada, é uma jogada no Chelsea, ele tenta uma bola alçada na área, só que o zagueiro do Aston Villa ele acaba cortando de cabeça, a bola sobra no pé do atleta do Aston Villa,
Só que no domínio escapa um pouquinho. Então o Cucurella é muito esperto, faz a leitura correta, vai para a dividida, acaba levando a melhor, fica com a bola, consegue acertar um cruzamento a meia altura, onde o Jackson bate de primeiro e fazendo gol. O Jackson, que a galera às vezes pega um pouquinho no pé dele, mas não acha um craque de atacante. Mas vem sendo muito importante, afinal ele é o artilheiro desse time. Já fez 8 gols nessa Premier League, como se eu não me engano, acho que 12 rodadas. Então assim, é um número expressivo. O Cucurella, que a galera também pega um pouquinho no pé dele. Eu não acho ele um supra-sumo de lateral, não acho ele um craque na posição dele. Mas eu acho que no que é pedido para ele, ele vai muito bem. E é um bom lateral, vem fazendo uma Premier League bastante irregular. E as vírgulas que eu falo nesse primeiro tempo, porque assim, por mais que o Chelsea, na minha opinião, ele foi melhor, o Chelsea em alguns momentos cedeu espaço. Porque, por exemplo, teve algumas bolas longas que os meio-campistas do Aston Villa conseguiram colocar, como por exemplo o Tielemans para o Watkins, que se a bola não tivesse sido muito forte, tivesse sido um pouquinho mais fraca, talvez ele chegasse para concluir em finalização a gol. Mas o Watkins, se você pegar o primeiro tempo, para mim ele teve a oportunidade, ele teve acho que umas 2 ou 3 chances muito claras, só que ele perde. Então assim, o Chelsea talvez poderia ter saído com 2-2 ou talvez um 2-1, porque cedeu espaço. Mas como eu falei, se você pegar o primeiro tempo como um todo, na minha visão o Chelsea jogou melhor. A segunda etapa, com 2-0 jogando em casa, o Chelsea ele dá um pouquinho de recuada, fica um pouco mais retrancado, adota uma postura mais jogar ou no erro do Aston Villa, ou então um contra-ataque, e fica muito isso. O Aston Villa vai para o tudo ou nada, afinal está perdendo 2-0. O Aston Villa vem de resultados negativos, tanto na Premier quanto na Champions. Na Champions acabou empatando um jogo em 0-0 contra a Juventus nessa última rodada, sendo que na penúltima perdeu para o Bruges, fora de casa. E na Premier League vem escorregando, vem empatando nos últimos jogos, não vem jogando tão bem e agora perde por 3-0. O segundo gol nem falei, né? Que saiu do Chelsea. Tá, beleza, vamos lá. O segundo gol é do Enzo Fernandes. Era uma jogada onde o Palmer consegue achar ele na área. O Enzo, que muitas vezes, por mais que ele seja um volante, mas às vezes ele vai um pouquinho mais à frente. Tem o costume de pisar bastante na área. De fato, ele avança mais um pouquinho. O Palmer consegue achar ele chuta de bico, faz o gol. No segundo tempo, como eu falei, o Chelsea fica mais retrancado, dá uma postura mais contra-ataque ou jogar no erro da Aston Villa. E de fato isso dá certo, porque no finalzinho o Palmer faz um gol, com a entrada no Madueke, que entra pela esquerda. Ele consegue fazer o passe para o Palmer chuta de chapa, chuta muito bem, lá no cantinho, o goleiro só olha enquanto a bola entra. E basicamente o jogo é esse. O Chelsea, para mim, como eu falei, fez uma bela partida, principalmente na primeira etapa. Acho que o Sancho jogou muito bem, o Madueke, quando entrou também, entrou muito bem. Até o João Félix, que entrou ali no finalzinho, mas querendo ou não, fez uma fumacinha. Tem um lance que ele pega uma bola, onde ele acaba dando um giro, nisso abre o campo. Ele prefere o chute, o goleiro depois faz uma boa defesa, o Madueke tenta pegar o rebote. Aí o goleiro defende de novo, aí o João Félix ainda tenta dar de cabeça para meter pro gol, mas enfim, a bola acaba subindo. Mas é isso, eu acho que o Chelsea fez uma boa exibição. O Chelsea, como eu falei, tem um elenco muito bom, pelo menos para ali brigar entre os 4, para tentar uma vaga direta para a Champions League do ano que vem. O Chelsea há algum tempo, como eu falei, não frequenta a Champions League, é uma pena porque esse clube é pro tamanho de Champions League. Então assim, tomara que eles consigam ficar entre os 4. Mas é isso, agora o Chelsea está com 25 pontos, o mesmo pontos do Arsenal. E o Liverpool estava isolado uma na frente na liderança. Mas é isso, como eu falei, comentem aqui o que vocês acharam dessa partida. Se vocês acompanham a Premier League, se vocês gostam de Premier League, se vocês viram esse jogo, se vocês não viram esse jogo. Se vocês gostaram do que eu falei, não gostaram. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui, que é importante, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho. E é isso. Tamo junto.